Boa noite, gente amiga. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Além do Culto, nessa noite abençoada de terça-feira. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a glória dele, a bênção dele, que você seja muito, muito abençoado. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, senta o dedo no like aí, faz essa mensagem chegar para o máximo de pessoas possíveis. Nós estamos nessa semana trabalhando já, essa semana e a semana passada, uma doutrina chamada Doutrina da Salvação, e nós estamos aqui com o Teologia Saudável falando cada dia um tema. Cada dia a gente está colocando aqui uma aula para que você possa ser potencializado naquilo que você já sabe, e se você não sabe ainda aquilo que nós estamos entregando aqui, que você aprenda, que você desenvolva e que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor, ok? Hoje nós vamos falar sobre santificação. Como que eu me santifico? Como que é esse processo? É automático? É processual? É na hora que eu me converto eu já sou santificado? É durante o processo que eu vou sendo santificado? Quantas fases são isso? É uma fase só? É mais do que uma? Então nós queremos hoje trazer para você aqui, com base bíblica, teológica, cristocêntrica, essa aula para poder abençoar a sua vida, tá bom? Vamos juntos fazer uma aula poderosa. Se você está ao vivo aqui no Além do Culto, você compartilha com o máximo número de pessoas, deixa um comentário que é muito importante, tá? De repente você sabe mais, você tem mais conteúdo do que a gente está te entregando, compartilha aqui textos bíblicos, versículos, linhas teológicas, pode escrever nos comentários aqui. Se você gostou, dá like, se você não gostou, dá dislike, aqui a gente é democrático e a gente aceita aquilo que vier de muito bom grado, tá bom? Então vamos juntos levar a palavra de Deus a vocês e a quantos quiserem receber nessa noite em nome de Jesus. Para a gente começar aqui com uma passagem bíblica, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Coríntios, segunda de Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18. Papel e caneta. Papel e caneta, nós estamos ao vivo, tá, gente? Papel e caneta, pega aí, se você vai anotar num iPad, num computador, se você está aí no seu caderninho de anotações, seu bloco de anotações, vamos juntos, tá bom? 2 de Coríntios 3,18 diz assim: Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Qual que é a ideia da santificação? A ideia da santificação não é melhorar o crente, não é melhorar o cristão. A ideia da doutrina da santificação não é deixar a gente melhor a cada dia. A ideia da santificação é nos fazer tornar parecidos, ou seja, nos tornar a imagem e semelhança do nosso Senhor. No processo de santificação, eu definiria a santificação como ser separado do pecado. Antes nós éramos pecadores por natureza, o pecado tinha um domínio sobre nós. Pastor, mas constantemente eu ouço o senhor falar sobre isso. E é importante que eu fale constantemente porque nós estamos aqui de uma forma pedagógica tentando fazer você compreender. Então vamos lá. Nós éramos mortos nos delitos e pecados, ou seja, o pecado nos dominava. E aí o Senhor veio, derrama o sangue do seu Filho na cruz do Calvário, nos regenera, nos santifica, nos justifica, ele nos perdoa e ele coloca a gente nessa condição de filho dentro da aliança. Agora, nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Agora nós dominamos. Agora a gente é tentado pelo pecado, porém o pecado não nos domina. A gente peca se a gente escolhe pecar. Então nós temos hoje a oportunidade de escolher não pecar. Por quê? Porque o pecado já não nos domina, como dominava antes da nova natureza. Ok? Ponto. Então é ser separado do pecado. Segundo, dedicado a Deus. É uma vida que se entrega, é uma oferta que se aperfeiçoa nessa entrega diária. É uma caminhada, uma jornada para a cruz todos os dias. Eu quero a minha cruz, eu quero vencer os pecados que batem a minha porta, eu quero vencer as tentações que me perseguem, eu quero vencer os demônios que me provocam. Então, todos os dias, ser dedicado a Deus. E terceiro, ser transformado a essa imagem. E aí não é sozinho, a gente sozinho não dá conta, gente.
Não adianta você trocar a roupa, pensar que a roupa é um objeto da tua santificação. Ah, não adianta você trocar a sua linguagem, a linguagem é objeto da santificação. Não, não é a tua roupa, não é a tua linguagem, não é a tua comida. Não, não, não. Pastor, então, o que é? É essa transformação à imagem do Criador. É essa transformação à imagem do Cristo. Então, nós estamos de fé em fé, de glória em glória, sendo levados, sendo empurrados, sendo atraídos a esse ambiente de nos tornar a imagem do próprio Cristo. E o que não é santificação, pastor? Não é de jeito nenhum. Você falaria assim, ó, pá, não é santificação. Legalismo. Legalismo não é santificação. Não, pastor, porque eu guardo o sábado, porque eu cumpro as doutrinas de não comer a carne do porco. Pastor, porque eu sou religiosamente dizimista fiel da causa do eterno. Não. Legalismo não é santificação. Segundo, aparência externa apenas não é santificação. Eu já disse aqui por mais de uma vez em um dos meus programas que muitas pessoas elas mudam a aparência externa. Colocam um terno, colocam uma gravata, muda a forma de falar, né? Agora se porta, se imposta a voz para falar como se agora nesse novo ambiente isso fizesse toda a diferença e mostrasse algum tipo de mudança. Mas a mudança que o Senhor busca é a mudança da nossa natureza. E essa mudança, ela é invisível. Ela só se torna visível quando eu exponho através dos frutos que a minha vida está produzindo. É aquilo que o apóstolo Paulo dizia, olha, aquele que roubava, ele não rouba mais. Mas não é só não roubar. Agora, ele trabalha para ele não onerar a vida de ninguém. Entende? Então, nós precisamos entender o que não é de forma alguma santificação. Terceiro, a santificação não é algo instantâneo, embora aperta o play na conversão. Mas a santificação é um processo. Olha que lindo esse versículo, eu vou até ler novamente, GG. Coloca ele novamente. Portanto, todos nós, ó, então vamos lá, vamos como se fosse uma sala de aula mesmo. Como se eu estivesse aí na tua mesa, sentado com você, e você com um caderno e anotando aí, ó. Portanto, todos nós. Quem? A primeira pergunta que eu faço para o texto. Esse texto é para quem? Todos nós. Todos nós, quais? Dos quais o véu foi removido. A partir do novo nascimento, o véu que nos separava, que tapava a nossa visão, ele foi removido. Agora todos nós podemos refletir a glória do Senhor. Então todos nós com o rosto descoberto, nós podemos agora refletir. Nós não temos uma glória própria, uma luz própria. Nós, depois do véu removido, nós refletimos a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma. Quem nos transforma? É uma outra pergunta que eu preciso fazer para o texto. Se eu fosse você e estivesse aí escrevendo, quando eu falasse a pergunta, eu já escrevi aí. Quem? Quem? Ele nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa. Então, como que é essa transformação? Como que é esse impacto causado na vida do novo crente, na pessoa que nasceu de novo? Gradativamente. É de fé em fé, de glória em glória. É de fé em fé, de glória em glória. É caminhando, é desenvolvendo, é buscando, é renunciando, é entregando, é ganhando, é perdendo, de fé em fé, de glória em glória, de forma gradativa, nos tornando a imagem gloriosa do Senhor Jesus, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então essa é a meta de Deus para todos os cristãos, para todos os homens e mulheres que nasceram de novo. Vocês precisam se tornar parecidos, se tornarem muito parecidos com a imagem do meu filho Jesus Cristo. Amém? Então, posto isso aqui na introdução, vamos trabalhar aqui 3 dimensões da santificação. Anota aí, 3 dimensões da santificação. Primeira dela, a dimensão posicional. Segunda dela, a santificação progressiva. E terceira, a santificação completa, que essa vai se dar no futuro. O que eu poderia também de chamar de o ato inicial da santificação, tá? Que é a posicional, que eu poderia chamar também na teologia de o processo da santificação, que é a progressiva, e eu poderia chamar também de santificação completa ou final, que é a santificação completa aqui no futuro. A posicional, a primeira, ela ocorre no momento da salvação.
Ou seja, eu fui encontrado por Jesus, eu me apresentei, eu ergui a mão, aceitei Jesus, eu recebi, reconheci Jesus como meu Salvador. Então, nesse momento, ocorre o quê? Ocorre esse primeiro passo, esse start, esse posicionamento da santificação através da salvação. Fomos declarados santos em Cristo nesse momento. 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 2, GG. Olha que texto lindo que nos dá base para falarmos isso. A igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele quem? Então você precisa fazer essa pergunta para o texto. A igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou. Ele quem? Ele quem santificou? Deus. Ele santificou por meio de quem? Outra pergunta. Por meio de quem? Por meio do seu filho, Jesus Cristo. Vamos lá. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo. Chamados para ser que tipo de povo? Qualquer tipo. Não. Povo santo. Junto com todos que, em toda parte, que somos nós também aqui, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Então nós temos um chamado para ser um povo santo. Então esse chamado à santificação, ele se dá desde o início, quando nós somos salvos em Cristo Jesus. Então nós estamos trabalhando aqui o primeiro processo, que é a santificação posicional, quando nós recebemos, quando nós damos start à nossa salvação, nós já recebemos esse primeiro posicionamento em santificação. O segundo processo é a santificação progressiva, que é um processo diário de crescimento espiritual, de renúncia, de entrega, de obediência, de escolhas. Lembra que eu disse para você lá na introdução? O pecado agora ele não domina mais a mim. O pecado agora não domina mais você. Pastor, mas eu sou muito tentado, eu sou muito tentada. E eu também. Só que eu escolho não pecar. A escolha é minha. A mesma tentação que tentou Jesus, tenta a mim, tenta você. É Satanás, é o diabo. Ele apresenta-se de todas as formas. Ele tem um repertório de formas para poder ludibriar a gente, para poder enganar a gente, para poder trazer sofismas, mentiras. Lá no Éden ele já começa, lá no jardim ele já começa com a serpente, né? Ele se transfigura, ele se transforma nessa serpente, incorpora nessa serpente e vem para falar o quê? Com a mulher, uma mentira. Então nós precisamos compreender, Satanás ele vem de formas variadas tentando nos persuadir, mas cabe a mim e a você fazer o quê? Posicionar-se. Eu sou de Deus, eu tenho a nova natureza, eu tenho o Espírito Santo e eu não vou negociar a minha fé, eu não vou ceder a nenhum tipo de pecado. Então cabe a nós o quê? O posicionamento. Então é esse processo de crescimento espiritual diário que envolve as escolhas, a nossa obediência e também as nossas renúncias. Gálatas, capítulo 5, GG, versículos 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Olha, então vamos lá. Nós estamos numa sala de aula. Vamos lá, vamos valorizar isso. A natureza humana, a nossa carne, os nossos desejos, os nossos anseios, ela quer fazer o quê? Exatamente o contrário daquilo que o Espírito quer. O Espírito, ele quer jejum, oração, consagração, Bíblia, palavra, atos de justiça, generosidade. A nossa carne, avareza, sensualidade, pecados. Entende? Essa é a guerra que o apóstolo Paulo nos ensina, dizendo que o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, rapaz, eu vivo fazendo constantemente. Entende? E aí ele continua o versículo: e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Então, qual que é o anseio do coração de Deus para nós? Que nós nos tornemos parecidos, semelhantes à imagem do Filho.
Então, se você pegar do Gênesis ao Apocalipse, o apontamento profético e o cumprimento da profecia se dá por meio de Jesus Cristo. Se dá por meio da pessoa de Jesus Cristo. E o desejo do coração do Pai é que nós, os seus filhos, por meio da adoção, eles sejam também parecidos com o seu primogênito. O desejo do coração de Deus é que todos os filhos que foram adotados, porque nós somos filhos adotados de Deus. Jesus é o seu primogênito, é o unigênito, é o único filho de Deus. E nós fomos enxertados como oliveira nesse ambiente e nós somos adotados por essa doutrina da salvação. E amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a adoção a partir da doutrina da salvação. Então nós tivemos a graça, a oportunidade, a janela de oportunidade, os portais celestiais se abriram para que nós pudéssemos ser filhos por meio da adoção do nosso Deus. E o desejo do nosso Pai qual é? Que nós, esses filhos que vieram posteriormente, se tornem parecidos à imagem e semelhança do unigênito Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho. Isso é uma chave poderosa, isso aqui vira o jogo para nós, gente. Isso aqui vira o jogo pra gente. Então vamos lá. Terceiro passo, a santificação completa, ou a santificação futura, ou a santificação no final. Quando nós já estivermos com Cristo, quando nós estivermos sem pecado, sem luta, sem dor, sem aflição, quando nós estivermos com o corpo glorificado. 1 de João, GG, 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, já somos filhos de Deus. É uma afirmação. Isso aqui é impressionante quando a gente entende. Nós já somos filhos de Deus. Então é inconcebível você que está me assistindo aqui, que já frequenta uma igreja, que já tem um pastor, que já tem ensino bíblico sobre a sua vida, que já está na igreja aí 5, 6, 10 anos ou mais. Cara, é inconcebível você olhar para mim e dizer, eu não tenho certeza se eu sou filho de Deus. Eu não tenho certeza se eu sou salvo em Cristo Jesus. Se Deus voltar hoje, eu não sei se eu vou para o céu. Isso é inconcebível para um cristão normal. Já somos filhos de Deus. Mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando ele vier. Sabemos, porém, que seremos semelhante. Cara, isso aqui é fantástico. Por que, GG? GG, por que o nosso Pai deseja que a gente se torne parecido com o Filho unigênito? Porque é a prefiguração, é a antecipação daquilo que nós viveremos quando ele retornar para levar a gente para morar com ele para todo sempre. Rapaz, isso aqui é uma chave de milhões. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. Por que nós não podemos hoje ver o Senhor como ele realmente é? Como nós não temos a dimensão, nós não temos a nossa mente humana, não tem a capacidade de vislumbrar, de olhar, de perceber. Nós apenas sentimos, e o que sentimos nós já ficamos extasiados. Extasiados. Né? Nós ficamos doidos com um pouquinho daquilo que a gente recebe de Deus. Imagina como será quando nós o vermos face a face como ele realmente é. Então, é muito importante esse processo da santificação, ele vem para antecipar aquilo que nós viveremos na eternidade com o Senhor. Nós já estamos nos tornando parecidos com ele, para no último dia, para quando o nosso corpo ficar glorificado, estiver glorificado, quando estivermos com Cristo face a face, vendo como ele é, sem pecado, sem luta. É aquilo que o Apocalipse diz, não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, né? Nada. O céu já será o nosso lugar, já será a nossa casa. A nova Jerusalém, que o Senhor está preparando, já será o lugar da nossa habitação. Então é isso que o texto está dizendo para nós. Sabemos que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como ele é. Então esse processo de santificação é a conclusão, é o final, é a completa, é no futuro. Mas podemos antecipar isso
vivendo parecidos, semelhantes com Cristo Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí nesse comentário? Comenta alguma coisa pra gente aí, se você tá gostando da nossa aula, se faz sentido pra você, se você tá com a Bíblia aberta, de onde você tá falando aí, vendo, assistindo, estudando, manda pra gente aí que é muito importante. O papel de Deus e do cristão nesse processo. Vamos falar do papel de Deus. 1 Tessalonicenses, GG, 5:23. Quem santifica primeiro? Quem santifica quem? Qual que é o processo? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:23. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos como irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus! Então, em primeiro lugar, a santificação vem de Deus. A santificação é fornecida por Deus, pela sua graça, pela sua palavra e pelo seu Espírito. Escreve isso aí se você está anotando. A santificação é fornecida por Deus por meio da graça, da sua palavra e do seu Espírito. Segundo, o papel do cristão. Não, pastor, se Deus faz, então para que eu... Não, tem a nossa parte também. Filipenses 2, 12 e 13, GG. Filipenses 2, 12 e 13. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e com temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Queridos, então aqui fecha. Deus, ele opera o nosso querer, ele dá o desejo e ele executa. Então, qual que é a nossa parte nesse ambiente? Obediência. Obediência a quem? A palavra de Deus. Se nós tivermos um coração obediente à palavra de Deus, nós viveremos uma vida de santificação. Segundo, cumprindo as disciplinas espirituais. Eu nasci de novo. Eu fui regenerado. Eu fui justificado. Eu fui transformado. Eu recebi uma nova vida. Eu agora vivo num novo mundo. Pelo menos é a ótica com que eu enxergo a vida. É a ótica dos céus. Estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Então agora eu cumpro as disciplinas espirituais. Terceiro, eu renuncio o pecado, porque o pecado não me domina mais. Ele me tenta, mas eu escolho. Então a santificação é uma parceria, não um esforço isolado. Deus, ele nos santifica e ele nos dá a oportunidade de escolher, obedecer e, por meio do seu Espírito, da sua graça e da sua palavra, corresponder a esse ambiente de santificação. A santificação na vida prática. Pastor, como assim? Eu na igreja eu sou santo, né, pastor? Meu Deus, se olhar para mim eu pareço um anjo, né? Mas no trabalho, as coisas têm que ser separadas, né, pastor? Na igreja uma coisa, no trabalho outra coisa. Não. A santificação no trabalho exige o quê? Honestidade, ética e bom testemunho. Eu não sou duas pessoas, eu sou uma pessoa só. Eu sou o Marcos que nasceu de novo, eu tenho a nova natureza, eu tenho a minha identidade firmada no meu Pai e eu preciso corresponder isso com honestidade, com ética e com testemunho. Na família, no perdão, na paciência e no amor. Se tem um lugar que Deus ama esticar a gente, é esse ambiente chamado família. É o ambiente que nós precisamos exercitar o perdão. Porque vira e mexe, momento sim, momento não, a gente está esbarrando em algo que a gente precisa daqui a pouco voltar e pedir perdão. E eu nem estou falando de coisas gravíssimas, de coisas simples, de uma forma de falar ríspida, de um compromisso que você combinou com a tua família e você deixou na mão, porque é mais fácil a gente errar com a nossa família do que a gente errar com os outros de fora. Então é um ambiente que a gente exige, é mais exigido o perdão, é mais exigido a paciência. No ambiente familiar é onde que Deus estica a nossa paciência. Se você é casado, você sabe o que eu tô falando. Deus estica a nossa paciência.
né? Deus me deu uma mulher que é mais lenta, num processo mais lento, mais devagar. E eu sou um cara mais acelerado. Então, cara, é um lugar que Deus me colocou para esticar minha paciência. Faz 22 anos que Deus está esticando a minha paciência. Entende? Faz parte. É esse ambiente. E é um ambiente também que a gente precisa exercitar o nosso amor. A gente é exigido a viver em amor, a ceder por amor, a entregar mais por amor. Entende? Terceiro ponto, falei do trabalho da família na mente, purificando os nossos pensamentos. Todos nós somos tentados nos nossos pensamentos. A Bíblia chama isso de concupiscência. É a nossa mente. Concupiscência. Então a gente está ali naqueles pensamentos, ainda mais que hoje você assiste muito vídeo, muita internet, você tem muitos insights, são muitas mensagens subliminares em todo o tempo tentando roubar a tua mente para te vender alguma coisa, para capturar a sua atenção para alguma coisa. Então você é muito tentado na tua mente, então precisa também santificar, purificar os seus pensamentos. E nas escolhas diárias, aprender a dizer não. Diga não ao pecado. Diga não às tentações. Diga não às práticas imorais. Diga não às coisas ilegais e diga sim a Deus. Diga sim aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é agradável, aquilo que avança no propósito, aquilo que serve o semelhante, aquilo que nos faz nos tornar mais parecidos com Ele. Filipenses, GG, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Olha que lindo esse texto. 4:8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo o que é verdadeiro. Escreve aí. Eu preciso me concentrar em tudo o que é verdadeiro. Queridos, João 8:32 diz: se conhecereis a verdade. Se você conhecer a verdade, essa verdade, ela te liberta. E a gente ficou muito tempo, conhecer a verdade é a palavra. É também a palavra. Mas o que o texto está dizendo aqui, a verdade é a pessoa de Jesus. Se você conhece a pessoa de Jesus, você conhece a verdade. Você conhece a luz. Você conhece o novo nascimento. Você conhece a nova natureza. E conhecereis a verdade. E o que acontece, pastor? E a verdade te liberta. Porque essa verdade que você conheceu, que é Jesus, ele foi pendurado na cruz do Calvário. Ele foi esbofeteado, ele foi perfurado, ele foi zombado, ele foi humilhado. Por que tudo isso, pastor? Simplesmente para fazer você um homem ou uma mulher salvo ou salva em Cristo Jesus. Ele simplesmente fez tudo isso por amor. Então, quando você conhece essa verdade, você conhece a verdade do sacrifício, a verdade que transforma, a verdade que liberta. Quando você conhece esse amor verdadeiro, porque esse amor é o amor verdadeiro. É o amor de um pai que ama tanto os seus próximos filhos. Grava isso aqui, gente. Isso aqui é chave de milhões. É um pai que ama tanto os seus próximos filhos, ama tanto aqueles que se tornariam seus filhos, que por meio do seu único filho, do seu unigênito filho, ele vai, envia ele para a cruz do Calvário, silencia, deixa de falar com ele em algum momento, vira o rosto para o seu próprio filho, para que se cumprisse o propósito. Por causa do quê? Por causa do amor. Esse é o amor que venceu. Esse é o amor que venceu. O amor de Deus Pai, através da entrega do seu único filho, do seu unigênito filho, por causa dos seus próximos filhos, dos próximos que haveriam de se tornar os seus filhos. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Vamos lá. Quero dizer mais uma coisa. Concentre em tudo que é verdadeiro. Tudo que é nobre. A Bíblia diz que o homem nobre projeta coisas nobres. Eu não sei agora de cabeça esse versículo, GG, porque eu não estava na minha programação. Se você quiser digitar e tentar achar, o homem nobre projeta coisas nobres. Então, tenha um coração de nobreza. Tenha um coração de um homem, de uma mulher que projeta coisas nobres. De que olha para a vida com nobreza. Não é com altivez, não é com arrogância, com prepotência, mas que olha para a vida de uma maneira diferente, nobre, projeta sonhos nobres, projeta coisas nobres.
Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, sai de embaraço, irmão. Sai de carro zoado, sai de casa zoada, sai de coisa de Paraguai sem nota. Sai fora. Sai fora. Olha lá, ó. Isaías 32:8. Os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua generosidade. Tem algumas versões que falam nobre. Ah, aqui, ó. É isso mesmo, é esse, GG. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza persevera. Então é isso. Projeta coisas nobres, projetos nobres. Não deixa a avareza, a mesquinhez roubar teu coração, não. Amém? Prosseguindo, sai de embaraço, irmão. Sai de zoeira, sai de coisa errada. Volta lá, o GG, para Filipenses 4:8 para a gente encerrar. Concentre em tudo que é verdadeiro, que é nobre, que é correto. Tudo que é certo. Sai fora de embaraço, coisa zoada. Ah, mas eu vou comprar pela metade do preço porque o cara não tem nota, porque trouxe do Paraguai, porque não sei o quê. Não, sai fora disso, irmão. Usa a palavra de Deus em seu favor. Em nome de Jesus. Tudo que é puro. Sabe, encharca ali as tuas mãos no azeite celestial. A mirra santa. Sabe, na presença do Senhor, diga, Senhor, eu santifico as minhas mãos, eu santifico os meus olhos, eu não quero ver coisa que não seja coisa boa, Senhor. Eu não quero ver coisa que não é coisa nobre. Eu não quero enxergar coisa que não é verdadeira, Senhor. Eu não quero, Senhor, enxergar coisa que não é pura. Amém? Continua, GG, vira a página. Tudo que é amável. Seja uma pessoa que externaliza o amor de Cristo. Você recebeu tanto amor, entrega tanto amor. Pensem no que é excelente e digno de louvor. O que é digno de louvor? Ter a nossa vida em santificação, em resposta àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração, que ele encha você de alegria, de paz, de sabedoria do alto e que você possa não só aprender, mas executar e viver uma vida de santificação em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã com a doutrina da adoção em nome de Jesus.